Oi mãe, a gente está na gravação aqui, surgiu o assunto de coisas que faltam na Itália. E evidentemente você é uma coisa que falta, então estou mandando uma mensagem para você agora. E enfim, um beijo e saudades. A saudade realmente é grande, ela às vezes até machuca, mas eu respeito o Gabriel por ter optado em morar na Itália, porque ele tem essa alma de imigrante. Eu criei os meus filhos para o mundo. Eu acho que as pessoas têm que sobreviver em qualquer lugar, comer qualquer coisa, dormir em qualquer lugar, não reclamar do inverno, do verão, da chuva, do sol, porque o universo é isso mesmo. Então as pessoas, já que estão nesse plano, têm que conviver bem com tudo. Foi em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, que Clarinda criou os seus filhos para o mundo. Quem visita a cidade logo percebe que ela é um polo de descendentes de italianos. São João da Boa Vista é uma das cidades mais influenciadas pela imigração em todo o leste paulista. Os italianos que viveram por aqui deixaram marcas que perduram até hoje na vida dos moradores. Muitos documentos que estão sendo pesquisados agora podem mudar a história de famílias inteiras que querem saber mais sobre a própria origem. O professor Carlos Eduardo Ciacco faz parte do Círculo Italiano, que digitalizou o registro de estrangeiros. São depoimentos dos imigrantes que estavam no Brasil durante a Segunda Guerra. Eles foram interrogados, tiveram que apresentar documentos e falaram tudo sobre suas origens, sob pena de prisão. Getúlio Vargas, então presidente, acreditava que poderiam ser espiões. São João da Boa Vista é uma das poucas cidades brasileiras que conservaram estas raridades. Quem quiser fazer uma pesquisa para dupla cidadania, os documentos estão preservados, foram digitalizados. Você pode acessar isso de qualquer parte do mundo. Os processos de cidadania italiana para quem nasce no Brasil só são possíveis porque a lei europeia é bem diferente da brasileira. Na lei brasileira, o brasileiro que nasce em território brasileiro, ele é considerado cidadão brasileiro. E na Itália, não é quem nasce no território que é considerado cidadão italiano, mas é quem carrega com ius sanguine, quem carrega no seu próprio DNA essa italianidade. Decifrar esse sentimento de italianidade é a nossa missão na Europa. Partimos ao encontro de ítalo-brasileiros que fizeram um caminho de volta dos seus antepassados. Começamos nossa jornada pela Itália, encontrando justamente o Gabriel, o filho da Clarinda. Aquele menino da foto hoje é um advogado respeitado em Firenze, onde trabalha com processos de dupla cidadania. Em toda a Itália, a atuação de profissionais neste tipo de processo é cada vez mais comum. Eu vim com a intenção de voltar para o Brasil, continuar minha vida no Tribunal de Justiça, continuar minha vida como assistente de um desembargador no Brasil, mas surgiu essa oportunidade de fazer a minha própria cidadania. E fazendo minha própria cidadania, vi que havia muita gente com interesse nesse tipo de processo e as coisas foram se encaixando e direcionando a minha vida para cá, para fazer processos de cidadania. Até ultimamente tem acontecido muitas coisas aqui na Itália com a cidadania, muitas empresas fazem documento falso, muitas empresas que não trabalham de maneira correta, que até mesmo não são empresas, são somente assessores, né? Somente pessoas que fazem de intermediário. A maior parte é da região sul e sudeste do Brasil, né? Pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba e São Paulo, mas também do Rio e Minas Gerais. Mas nós temos clientes de todo o Nordeste, né? Da região Norte, agora surgiu uma pessoa de Rondônia, temos um cliente da Venezuela, temos uma cliente do Paraguai, temos clientes de Buenos Aires, um número até
vultuoso de pessoas da Argentina, mas o grosso é brasileiro mesmo, sul e sudeste. O norte da Itália é quem manda na economia do país. A qualidade de vida e os negócios são os atrativos para os estrangeiros. Há vários fatores que influenciam na decisão dos imigrantes e com os brasileiros não é diferente. Eles estão buscando cada vez mais a cidade de Milão, no norte da Itália, que tem muitos investimentos, principalmente em cultura, educação e transporte público. É por aqui que encontramos pessoas que saem do Brasil para construir a carreira e para celebrar grandes conquistas. Francisco Artem é reitor de um centro universitário brasileiro. Em Milão, recebeu o título de doutor honoris causa em filosofia da educação. Aproveitou para realizar um sonho de infância, conhecer um vilarejo próximo que deu origem ao sobrenome de sua família, Artem, um lugar simples que parece ter parado no tempo. A gente deduz pela pesquisa que todo o Artem, né, seja ele brasileiro, seja ele, tem muito Artem nos Estados Unidos, todos eles, na verdade, saíram aqui da cidade de Artem e adotaram o sobrenome para até se identificar para o futuro, né? Retornar à sua cidade, a cidade dos teus antepassados, eu acho que é a mesma sensação de fazer uma oração para todos eles, né? De reverenciar a memória de todos eles. Mas os nossos imigrantes, os nossos antepassados, eles saíram daqui num momento muito difícil, de muita miséria na Europa. Eu lembro que a minha avó tinha uma história bonita, porque ela pôs o filho no navio e falou para o filho assim, vai porque aqui você passa fome e você não precisa, você não vai conseguir retornar. Então é melhor você ir no Brasil, que diziam que lá que o Brasil tinha muito dinheiro, que o Brasil era uma terra de muita esperança, e ela nunca mais viu, né? E eles também nunca mais viram. Já Hudson é de um frigorífico no Rio Grande do Sul e não pensou duas vezes para trabalhar em Milão. Atualmente o Brasil está difícil, está complicado. A gente vê os políticos com a preocupação principal em se defender de acusações e acaba deixando de lado a administração do país. Então é isso que a gente, do lado de cá, do oceano, a gente vê. Infelizmente o Brasil está deixando de ser um país que produz, um país competitivo e se tornando um país que vive de escândalos, né? Não me sinto seguro no Brasil, para os meus filhos não tem segurança. Tenho 2 filhos que moram comigo aqui e a gente não vê um retorno para o imposto que a gente paga no Brasil. Aqui a gente vê um retorno, eu pago imposto, é caro, mas eu vejo. Eu tenho segurança, eu tenho um lixeiro que vai na minha porta, tira o lixo, eu ligo na prefeitura, a prefeitura conserta uma coisa que está estragada, não tem buraco na rodovia. Então essas coisas boas fazem a gente, aqui na Europa, fazem a gente não querer voltar para o Brasil e chegar lá e encarar a nossa realidade lá que é dura. A brasileira Glaudiceia trabalha no aeroporto de Milão. Passou por dificuldades quando veio para a Itália e ainda tenta oficializar a sua cidadania. Meu marido, ele tem cidadania italiana, eu tenho um permesso de soggiorno, que eu tenho que ficar renovando de 2 em 2 anos. Só que eu já posso dar entrada na minha cidadania. Eu estou só esperando a gente está pretendendo ir no próximo ano no Brasil, para mim estar podendo correr atrás dos meus documentos, para poder dar entrada na cidadania. A gente veio, liguei para um amigo e conversei com ele, ele arrumou um quarto para a gente ficar. Só que a gente veio sem ter trabalho arrumado, sem nada, veio com a cara e com a coragem. A gente ficou alguns meses sem trabalho. Não foi fácil, foi difícil. Eu estava recebendo o seguro-desemprego do Brasil e chegou um ponto que eu tive que pedir para mandar para a Itália para poder estar pagando aluguel. Eu não recomendo não recomendaria vir para a Itália não, se tiver tranquilo. Mas se tiver sem trabalho, não tiver conseguindo nada, pode estar vindo sim e tentar. Mas para isso, vir e encarar tudo sozinho,
é complicado. Talvez no Brasil pense, nossa, quem vive na Itália deve ganhar muito dinheiro, deve viver super bem. Mas não, aqui para você ganhar dinheiro, você tem que ter 2, 3 trabalhos. Milão, uma cidade rica, cheia de turistas, virou reduto de imigrantes ilegais. Eles tentam extorquir até quem tira fotos com os pombos na frente do Duomo, um dos lugares mais visitados da Europa. Olha, ó, que é 10 euros. Que é 10 euros por um milho. Ainda na região norte, é hora de encontrarmos a brasileira Cris e seu marido, o italiano Mauro. Eles moram perto do lago de Endine. A paisagem é deslumbrante. A recepção é com o melhor da gastronomia. Anita, che è mia sorella, sta preparando le lasagne, la pasta delle lasagne. Cris é cabeleireira e só conseguiu viver em paz com o marido depois de vencer a saudade do Brasil e a burocracia italiana. Eu vim para a Itália por amor. Eu vim para a Itália, nunca foi meu sonho, como eu conheço muitas pessoas que têm o sonho de morar na Europa, ou o sonho de morar na Itália. Esse sonho eu nunca tive, não. Cortar cabelo na Itália seria muito bom, mas são os chineses que agora tomaram conta de tudo. Então aqui 10 euros lava e corta um cabelo. Então para mim não tem condições. O que eu faço? Eu vou para a Suíça, que eu tenho a filha do meu marido, mora na Suíça. A gente organiza pela internet, faz alguns flyers e envia para as pessoas conhecidas das minhas amigas que eu tenho na Suíça. E elas vêm até a casa da minha filha e eu faço ali o meu trabalho, ganho um pouco mais sem um compromisso de trabalho. Então é ali que eu me viro. E o outro lugar que eu faço isso é na Noruega. É difícil porque eu tenho uma ligação muito forte com os meus filhos, né? Eu sou pai e mãe. A língua eu aprendi sozinha, aprendi lendo, aprendi assistindo filme, conversando, foi assim que eu aprendi a língua. Mas fiz escola, você tem que fazer 1 mês e meio, quase 2, para aprender educação cívica. Um pouco de geografia da Itália, um pouco de como deve se comportar, o que deve fazer, e você tem que saber um pouco de educação cívica. E graças a Deus passei em todas as provas muito bem, tive sorte, porque eu falo muito, então aprendi rapidinho, né? A primeira residência, você vai, a polícia vem na tua casa para ver se você mora lá mesmo, se você está hospedada ali, se as suas coisinhas estão ali. Eles vão ver se o seu guarda-roupa, sua roupa, se tem fotografia sua, da sua família. Muito difícil, muito complicado. As coisas na Itália, a burocracia é uma coisa muito presente. La burocrazia è veramente penalizzante, pesante, e quindi la difficoltà è stata un continuo confrontarsi con questa burocrazia, risolvere problemi su problemi su problemi, un po' si può stare, non si può stare, deve andare. E quindi ci abbiamo messo 5 anni a risolvere. Resolver a documentação não bastou. Cris ainda teve que superar o preconceito que, segundo ela, toda brasileira encontra na Europa. A mulher brasileira é vista na Itália como carnaval no Rio de Janeiro. Não é vista bem, eu tive que mudar muitas coisas em mim para poder ter uma aceitação um pouco melhor e para poder ter sempre a cabeça erguida e o nariz em pé. Nariz em pé, dignidade, respeito, conquistas que poucos brasileiros conseguiram na Itália. Passamos também por Verona. É lá que encontramos a família do designer Ale Santilli.
Ele abandonou a carreira de professor universitário no Brasil para viver na Europa, mas não deixou algumas tradições brasileiras. Casado com uma italiana, ele não se arrepende da mudança. Salute! Salute, alegria! Sempre que eu quis, eu trabalhei aqui, sabe? É muito mais uma questão de filosofia. Olha, eu preciso trabalhar, eu preciso ir atrás, que se dane se eu vou trabalhar de pintor. Olha, eu já trabalhei de pintor, já carreguei caixa, estou falando com 40 anos de idade, deixando uma carreira universitária no Brasil, de professor universitário, com mestrado, com duas especializações. Meu primeiro emprego aqui foi carregar caixa no mercado de cereja. Então, assim, possibilidade de trabalhar existe, sabe? Aqui eu posso sair a pé, eu posso ter o carro que eu quiser, eu posso andar de bicicleta e... Roubam bicicleta, roubam, mas não é que o cara chega com um revólver assim, você deixa sua bicicleta lá, sem cadeado e tal, quando você volta não tem mais a bicicleta, pode acontecer, e a gente sabe que acontece isso muito. Mas não é aquela coisa violenta, o cara não entra na tua casa com um revólver e vai, entendeu? Isso, sabe, você pode andar de carro com vidro aberto, você pode ficar o dia inteiro em casa com a porta da casa aberta. A malha ferroviária italiana é uma das mais eficientes do mundo. E é de trem que se comprova o ditado: todos os caminhos levam a Roma. É na capital italiana que encontramos a professora Liliane e sua filha Vitória. Eu vim para Castellabate, para o sul da Itália, né? Acabei conhecendo a região. Fiz uma proposta de projeto de pesquisa, acabei vindo para a Itália com a minha filha e ela, também habituada, já foi recebida muito bem pela escola italiana. Então, uma receptividade muito boa conosco e acabei ficando porque eu vim pelo meu trabalho, depois o trabalho foi finido, enfim, foi suspenso, nós tivemos algumas coisas em termos de pesquisa, acabou, finalizou. E com isso eu comecei a prospectar outros trabalhos e colaborações Brasil-Itália. É nisso que eu estou atuando, e agora em Roma. Que lá no Brasil eu não teria essa vivência, e aqui eu tô, sabe, é incrível poder... Experiência cultural maravilhosa. É maravilhosa, sabe, você poder ver, tocar com as mãos uma coisa... que você vê na TV, em filmes, César, meu Deus, você vê o Coliseu aqui, é incrível essa experiência. Eu recomendo, porque eu vejo o exemplo da minha filha, né, que ela era uma jovem e depois de viver aqui, a gente pode dizer que hoje ela é uma outra pessoa. Ela tem uma visão de vida, um crescimento enquanto problemas muito sérios, porque aqui a gente vivencia os problemas que está acontecendo de explosões, de ISIS, aqui os problemas são muito próximos, né? Aqui em Roma é um pouco diferente, porque as pessoas são mais frias. Aqui você, com o tempo, você tem que ter a confiança das pessoas, e isso dos italianos é difícil, e isso eu tenho saudade do Brasil. A gente teve o atentado terrorista, então as coisas, por ser muito próximos, a gente evita muito confusão, a gente evita muito assim a discussão, a gente evita muito uma palavra ruim, um gesto ruim que o outro vai entender. Então, às vezes, esse distanciamento que a gente vê do europeu é, na verdade, uma forma de evitar o conflito. Evitar o conflito. Este é o lema de um país que tenta sobreviver à crise. Para isso, é preciso garantir a segurança de milhões de turistas. O turismo católico é uma importante fatia do orçamento italiano. Interesse religioso. Este é um dos principais motivos que atraem estrangeiros todos os anos aqui para a Itália. Os brasileiros estão numa parcela importante dos milhares de sacerdotes que se formam todos os anos, bem aqui no centro de poder da Igreja, o Vaticano. Além disso, é em Roma que estão os principais cursos de especialização que atraem padres do mundo inteiro.
Não há lugar melhor do que Roma para quem quer mergulhar na história da igreja. O seminário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro guarda um riquíssimo acervo. Nas prateleiras, uma biblioteca de fazer inveja às maiores universidades do mundo. Milhares de livros, séculos de arquivos raríssimos. As opções de mestrado e doutorado cativam os padres. É neste ambiente de recolhimento que achamos mais 2 brasileiros. Os últimos anos foram de muito estudo e descobertas para os padres Anísio e Luiz Almir. Em Roma posso falar de 3 experiências diferentes. Primeira experiência, um encanto. Roma é uma cidade belíssima, é um museu aberto. Primeira experiência é encantar-se pelas belezas de Roma. Segundo momento, adaptação. E posso dizer que essa adaptação aconteceu em 3 momentos diversos. A adaptação nos estudos, porque o parâmetro de estudo italiano é diferente do Brasil. Uma nova adaptação na liturgia, já que temos uma liturgia diferente. E uma nova adaptação no modo de viver-se em Roma. E o último período, assimilação. A grande pergunta, o que eu vou levar de Roma para o Brasil? Uma vez que eu vim não para fazer turismo, eu vim para aprender alguma coisa. Eu vim para fazer teologia, da pastoral da comunicação e voltando ao Brasil, devo colocar à disposição da província, da igreja, aquilo que eu aprendi. Eu nunca tinha saído do país, foi a primeira vez que eu saí do país, já foi para morar e foi aqui para Roma. O principal objetivo de vir aqui era o estudo, mas além do estudo, muitas oportunidades se abrem. Tem muitas pessoas que chegam e encontram na igreja um ponto de apoio, um ponto de referência, né? Então muitos vêm conversar com a gente, pedir ajudas e a gente direciona para instituições que fazem esse tipo de ajuda, mas aqui nos bancos da igreja é possível ver, elas escrevem, né? As pessoas escrevem, deixam o seu telefone dizendo o que faz. É um modo de apresentar e de procurar um emprego, né? E é muito forte, se encontra várias vezes aqui escrito nos bancos essa realidade aí. Questionar toda a realidade, antes de questionar por que eles estão vindo, é preciso acolhê-los. Eles chegam, aqueles que conseguem chegar, infelizmente muitos morrem nessa travessia, não é? Que vem em barcos muito precários, enfim, como nós sabemos pelo noticiário. Então o Papa Francisco evidenciou muito isso, a oportunidade ou a necessidade de acolher essas pessoas que chegam, primeiramente, para depois a gente começar a ver o porquê que eles estão vindo, quer dizer, qual o fenômeno que faz com que esse povo se aventure de um modo assim tão perigoso nos mares para chegar até a Itália, para encontrar aqui acolhida em toda a Europa, né? Numa terra de tantos turistas e imigrantes, a própria imigração é um assunto controverso. Divide os italianos, os brasileiros, autoridades e pesquisadores. A Itália sempre foi uma região de imigrantes, né? As pessoas sempre vieram para a Itália, é uma região de passagem. Isso historicamente foi assim. Agora tem acontecido por motivos de guerra no Oriente Médio, por questões socioeconômicas na África, e a Itália, por ser uma península, é a entrada, tal qual a Península Ibérica, é a região de entrada dos imigrantes. Eu acho que é muito triste, porque eles sofrem muito, eles não são bem tratados, seja aqui na Itália, porque aqui eles só passam, é uma sorte de passagem. Eles vão mais nos países que são um pouco mais norte da Europa.
Eu acho uma judiação isso. Acho um absurdo as pessoas terem que sair das suas pátrias para ir para universos tão diferentes, que no final, creio eu, que a pessoa vai sofrer mais ainda. Loro vengono in Italia perché è facile attraccare, è facile raggiungerla e perché diamo un piatto di pasta asciutta a tutti, non facciamo morire di fame nessuno. Poi dall'Italia tutti puntano ad andare in Germania, andare in Inghilterra, andare magari in Francia e qualcuno rimane anche in Italia. Io non la trovo una cosa brutta, l'immigrazione è una cosa che è sempre successa, c'è sempre stata. C'è stata ai tempi dei Sumeri, degli Egiziani, dei Romani e c'è stata poi con i nostri parenti che sono andati in Brasile, in Argentina e adesso succede con gli arabi che vengono qua. Tutta gente che si muove per cercare fortuna, per cercare un'alternativa, per provare a fare qualcosa di diverso e tanti lo fanno anche per non morire di fame. Quindi ci sono i delinquenti, ma c'è anche tanta gente brava che muore di fame e quindi va aiutata, sicuramente. Mas muitos italianos fizeram isso no Brasil. Então, quando eu vejo os refugiados, eu recordo, me leva quando os meus bisavós fizeram a mesma coisa, porque eles chegavam nos navios assim. O que mudou foi a forma, eles chegam aos botes e morrem aos milhares. As pessoas que deixam esses países em estado de guerra ou estado de miséria estão procurando única e exclusivamente uma oportunidade de construir a sua própria felicidade. Aliás, nós italianos, quando em 1861, logo após a unificação da Itália, não éramos contentes com a situação atual, aquela situação de então, e principalmente porque o país passava por uma situação de miséria, nós abandonamos a nossa terra natal e buscamos outros lugares do mundo. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Os processos são diferentes. E eu entendo que esta comparação é um insulto. Eu me emociono. A gente vê, cara, e a gente que é mais bem informado, você sabe que a vida desses caras olha, para o cara vir para cá, na situação que eles vêm, é porque está uma desgraça muito grande. É muito pouco um percentual que consegue chegar aqui na Europa, e principalmente via Itália, né, que é o país mais próximo ali. Eu vejo um problema muito grande na questão dos italianos aceitarem isso, principalmente os mais velhos, né, eles têm muita dificuldade de aceitar isso, principalmente porque a Itália está num momento de crise muito forte, mas o governo ajuda esses refugiados e muitas vezes esses caras falam, poxa, mas tem fulano de tal que está dormindo dentro do carro porque se separou da mulher e não tem trabalho, e não tem como comer, não tem casa, não tem nada e não recebe ajuda nenhuma. Mas o refugiado recebe. Agora, o problema desses imigrantes é que muitas vezes o cara fala, está roubando trabalho e tal. Você pode falar, não está roubando trabalho, porque é um trabalho que o italiano não vai fazer. Os imigrantes ilegais, e de um modo geral, eles têm ocupado vaga dos italianos natos. Como eu disse, Itália, primeiramente, para os italianos. Tem que haver critérios rígidos, urgentemente. Temos o Catar, temos o Irã, tem outros países árabes lá que são ricos, e por que eles não pedem ajuda para esses países? Tem que ser exatamente a Itália, tem que ser exatamente a Europa. Por quê? Infelizmente, a situação na Itália não está muito bem, como também não está no Brasil. Tem o desemprego, tem a imigração, chega quase todos os dias 1.000, 2.000 pessoas que atravessam de bote, não é de barco, é de bote mesmo, da África para a Itália, porque é de frente, a África fica de frente com Lampedusa, então é muito mais fácil para eles alcançarem o sonho de morar na Europa, de ter uma vida melhor. Então está meio complicado o trabalho na Itália. Non la vedo tanto come una seconda immigrazione, la vedo come una seconda opportunità, tanto per gli italiani come per i brasiliani. È un'occasione di scambio, di crescita, perché voi state producendo molto che noi non conosciamo in Italia e noi produciamo molto senza che fuori si conosca.
Quindi una possibilità in più per permettere lo scambio della conoscenza più che una fuga delle persone dai rispettivi paesi. Eu tenho medo dos árabes, porque está acontecendo aqui na Europa muito atentado. E o meu medo é que aconteça aqui na Itália também. Esse é o meu medo. Acho que tem que deportar, claro que sim. Então a Europa está sendo a última salvação de uma leva grande de gente que vem à busca de trabalho, à busca de condições melhores, porque não tem condições. E acaba que inflou muito, está inflando muito a Europa. Aqui em Milão, a gente teve a oportunidade de ver, tem imigrante demais, gente que não trabalha. E que acaba tendo que ir para a criminalidade porque tem que sobreviver. Então isso está atrapalhando a Europa. E junto com essa questão toda de terrorismo, extremismo de religiões, isso aí preocupa os europeus. Então isso vai acabar provocando uma fechada de porta para imigrante por conta de extremistas, né? Gente, são seres humanos, né? Independente se é italiano, se é, sabe, sírio, se é egípcio, não tem o que você falar, são seres humanos que estão ali numa situação, né? É duro você avaliar isso de uma maneira simplesmente técnica, né? Não tem, é complicado. Italiano não é quem invade a Itália, não é quem tenta emprego na Itália, não é quem sonha morar na Itália. Italiano é quem tem sangue italiano, e ponto final. É isso. Italiano é isso. É sangue na veia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo, per fortuna o purtroppo, per fortuna lo sono.